Oi, gente. Walter Casagrande Júnior, segundo Cosme Rimoli do R7, foi demitido da Globo por insistir em misturar política com futebol. Traduzindo em outros termos, porque ele insistiu em criticar duramente o Bolsonaro. Sim, atacar duramente o Bolsonaro com muita precisão, diga-se de passagem, né? Dizendo coisas muito verdadeiras. Mas, enfim, o Walter Casagrande Júnior teria sido demitido por isso. Eu vou trazer detalhes dessa reportagem do Cosme Rimoli daqui a pouco, mas antes disso eu queria mostrar para vocês um trecho, um exemplo de uma dessas críticas duras que o Walter Casagrande proferiu, né, falou sobre o Bolsonaro. A influência do Jair Bolsonaro dentro da sociedade brasileira, dentro do país, é horrorosa, é das piores que eu já vi na minha vida. Ele é o pior presidente da história da política brasileira. E, para mim, é um dos piores brasileiros que existe no planeta nesse momento. Isso pode parecer um exagero, pior brasileiro que existe, um dos piores brasileiros que existem nesse momento. Mas se a gente parar para pensar na defesa que o Bolsonaro fez da imunidade de rebanho, que produziu a quantidade de mortes que produziu durante a pandemia. Se a gente pensar na destruição da Amazônia, incentivo à pesca, o garimpo ilegal, e do compromisso que Bolsonaro teve em beneficiar os acionistas minoritários da Petrobras e deixar com isso que 33 milhões de brasileiros passassem fome e mais de 100 milhões entrassem com insegurança alimentar por uma política econômica do governo dele, a fala do Walter Casagrande Júnior está longe, bem longe, de ser um exagero. Eu diria que é absolutamente precisa. Depois, ele caracteriza mais essa fala falando do preconceito e de outras questões. Né? A fala do Walter Casagrande foi a seguinte, quando ele comunicou a sua saída da Globo. Né? Vim aqui para comunicar que depois de 25 anos de TV Globo, 6 Copas do Mundo, 5 finais, incluindo a de 2002, com 2 gols do Ronaldo, 3 Olimpíadas e diversas finais de campeonato por aí, meu ciclo acabou. Eu estou saindo da TV Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir minha estrada. Na realidade, eu acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos. Um alívio para os dois lados. Por que será que foi um alívio para os dois lados? Bem, eu só posso imaginar, com base na reportagem do Cosme Rimoli, que ele estava sendo pressionado para parar de falar de política, mesmo em outras entrevistas, né, que ele só falasse de esporte, e ele queria, como cidadão, ter o direito de falar de política quando ele fosse perguntado e o direito de falar de futebol quando ele fosse perguntado de futebol, né, e não ser apenas no mundo um comentarista de futebol, mas um comentarista de futebol que foi jogador e que tem o direito a ter sua opinião política. Né? Ele não estava falando de futebol durante as, não estava falando de política durante as transmissões de futebol, nem estava falando de futebol quando era perguntado sobre política. Ele queria ter a liberdade de poder falar duas coisas dependendo do contexto. Aliás, foi isso que ele falou nessa entrevista para o UOL. Né? A Rede Globo disse: como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro do campo, ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da democracia corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira. Né? O motivo, segundo Cosme Rimoli, é que pessoas ligadas à emissora carioca deixaram claro que o ex-jogador e comentarista estava falando muito mais de política do que de futebol. E a alta cúpula da Globo não queria mais manifestações que saíssem da esfera do esporte. A recomendação já era antiga. Mas o Casagrande, não só ele não recuou, ele deixou claro que ele não ia falar de política durante uma transmissão de futebol. Mas quando ele fosse entrevistado pela Fátima Bernardes, quando ele fosse entrevistado por outras pessoas e falassem com ele de política, ele iria falar de política, porque ele é um cidadão brasileiro que tem direito a isso. Né? Com a proximidade das eleições presidenciais, ele vinha aumentando até a intensidade de suas palavras. Como vocês viram agora na UOL, ele soltou o verbo mesmo.
seu contrato com a Globo iria vencer em dezembro, logo após a Copa. Há uma ala na emissora que eu considero imprescindível, ainda mais com a anunciada saída de Galvão Bueno após o Mundial do Catar. Tanto é assim que o Grupo Globo acabou de pôr no ar uma série que conta a vida do ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira, com ênfase na sua luta contra a dependência química, que acabou até com internação. Mas ficou claro que Casagrande decidiu não recuar, ele não deu para trás. Ele não abriu mão do seu direito como cidadão de se posicionar. Seguira se posicionando politicamente, independente das ordens, não mais recomendações da cúpula da emissora. Daí a antecipação da rescisão do contrato, ou seja, demissão. A Globo perde seu melhor comentarista. Casagrande promete que vai continuar a trabalhar. Todos nós perdemos um dos melhores comentaristas esportivos, né? E a Globo mostra sua intolerância de não respeitar o direito de um cidadão, segundo a reportagem do Cosme Rimoli, que eu não tenho por que duvidar, mas enfim, a reportagem dele afirma isso, e me parece muito plausível isso, que a Globo tenha sido pressionada por anunciantes bolsonaristas, tenha sido pressionada por gente de direita que não queria o Casagrande expondo uma visão claramente progressista e claramente muito anti-bolsonarista. E a Globo, inclusive agora que está recebendo uma boa grana do Bolsonaro, mantém críticas ao Bolsonaro, mas quer que essas críticas venham apenas naquilo que ela escolhe criticar e naquilo que interessa a ela criticar. E o Casagrande, ela não tinha total controle. O Casagrande era um comentarista de futebol que ia dar entrevistas e falava o que bem entendia, e a Globo começou a ficar incomodada em relação a isso. Não só as entrevistas que ele dava dentro da Globo, mas entrevistas que ele dava fora da Globo também aparentemente estavam incomodando, né? A minha solidariedade aqui com o Casagrande, suas falas em relação ao Bolsonaro em geral são corretíssimas, são precisas, e dizer que a gente aqui se opõe a essa tentativa de silenciamento que essas grandes corporações empresariais procuram fazer. E se você concorda comigo que essas grandes corporações devem ser combatidas e criticadas quando tentam silenciar as pessoas só por exprimir uma opinião, uma perspectiva que elas não gostam, compartilhe esse vídeo, dê um like e quem sabe se torne membro ou apoiador do canal Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.